Alô Alberto, alô escuto Alberto, Olá, alô Tiago. escuto. Olá, Alberto, Tiago, como boa noite. estás? Tudo Impecável? bem? Impecável. Estamos então prontos para arrancar com mais uma edição da Lenga Lenga do Costume, é já a edição número 89, edição de 25 de março de 2024, que como sempre está a estrear à segunda-feira às 21 horas no canal de YouTube da Lenga Lenga do Costume, canal que devem subscrever, para receberem aqueles avisos e tal sobre cada vez que houver uma nova emissão da Lenga Lenga do Costume e assim não perderem nenhuma das nossas edições. Como sempre, a Lenga Lenga do Costume conta com o apoio da Prozis. Não se esqueçam que sempre que fizerem compras na Prozis, depois no checkout, não se esqueçam de colocar o código promocional Lenga Lenga, Lenga, Hum. Lenga, para receberem os valiosos 10% de desconto da Lenga Lenga do Costume, os melhores 10% de desconto na Prozis que há no mercado. Não precisam de procurar mais, garanto-vos eu que estes são mesmo os melhores 10%. A Lenga Lenga do Costume continua a contar também com o apoio do azeite Talismã, que está de regresso ao mercado e já tivemos alguns espectadores que nos confirmaram que já Já, sim, conseguiram, senhor. Sim. já, já conseguiram voltar a adquirir o azeite Talismã, que regressa com a primavera, regressa ao azeite Talismã. Portanto, tu compras na Prozis, 10% de desconto com o código Lenga Lenga e o azeite Talismã, que está de volta ao mercado. Consultem o site do azeite Talismã e procurem também no supermercado onde costumam fazer compras. Alberto, esta semana vamos fazer, depois de na semana passada termos feito o rescaldo das eleições, esta semana vamos fazer o rescaldo definitivo das eleições, porque na semana passada ainda nos faltava o fecho da votação da imigração, que só aconteceu no dia 20, portanto na quarta-feira, e nós já não fomos a tempo de o comentar, e portanto hoje E, vamos e foi fazer, pena, vamos. porque fez giro. Teve resultados Foi, mas giros. vai ser, espero que seja giro hoje. Uhum. Vamos, portanto, hoje fazer o fecho definitivo das eleições legislativas de 2024, então já com a informação do voto da imigração, que acabou por resultar em dois deputados mais para o Chega, um para a AD e outro para o PS. O que é que tu destacas, Alberto? Além disto, claro, obviamente, além do resultado em si, houve nuances no resultado, não é? Que eu sei que tu queres destacar, estás aí com as ganas para destacar. Isto também, acho eu, mas Também um bocadinho, também o um pouco, facto sim. de o deputado do PS foi eleito um deputado, mas esse deputado não se chama Augusto Santos Silva. Por acaso não sei qual é o que foi eleito. Foi eleito Eh, pelo mas, Círculo da vai, Europa, não é? Suponho. mas Mas faz o não. teu comentário que eu estou aqui à procura. Agora, o doutor Augusto Santos Silva, ex-presidente da Assembleia da República, ex-segunda figura do Estado, é, eventual potencial candidato a Presidente da República, pelo menos Ainda vai acho que muito a tempo, atenção, ainda até vai porque a agora fica com tempo, mais tempo disponível. Fica com mais exatamente. tempo Só disponível, que não sim. conseguiu ser eleito deputado sequer, nem Pois isso. não. E não conseguiu ser eleito deputado por troca, mais ou menos, com um deputado do Chega. Do É Chega. mais ou menos lícito concluir que a troca foi com um deputado do Chega, que se não fosse esse eleito, seria eleito o Santos Silva, não é? Sim, Digo eu, sim, em princípio. exatamente Essas porque, coisas são um bocado especulativas, mas acho que sim. portanto, porque deixa-me cá ver, o deputado que o PS elegeu, se não estou em erro, foi pelo Círculo da Europa. Pois, e fora da Uh, Europa, há um da AD e um do Chega, não é? Precisamente, e Augusto Santos Silva concorria pelo círculo fora da Europa. Fora da Europa, a Portanto, AD costuma eleger um. Portanto, o outro uh, seria do PS, foi um do Chega. foi onde chega, Portanto, o Chega exatamente, é isso correu mesmo. com Augusto Santos Silva, não é? Correu com Augusto Santos Silva, que é uma paga gira É pelo isso. tratamento que Augusto Santos Silva foi dando ao Chega ao longo da É última verdade. legislatura, É verdade. que na verdade resta saber, quer dizer, se acabou por resultar em favor ou desfavor do Chega, não é? A verdade também é essa, porque Augusto Santos Silva, com aquela acrimónia Uhum. constante para com André Ventura, também pode ter perfeitamente ajudado a cimentar. Aliás, era do interesse de ambas as partes, provavelmente, essa acrimónia, porque não só ajuda a André Sim, o Chega, Ventura claro, a claro. construir a narrativa digamos, de partido fora do sistema, Uhum. supostamente perseguido pelo Perseguido, sistema, perseguido, claro. perseguido, como ajudou o PS a criar este monstro, não é? Este monstro à direita, que esvaziou o PSD e a Aliança Democrática.
Portanto, é capaz de ter sido um trabalho esse de Augusto Santos Silva que acabou por servir quer ao Chega, quer ao PS, mas não Ao deixa de PS ser. acabou por sair um bocado de tiro pela culatra, não é? Sim, é A verdade. ideia, a ideia seria Sim, alimentar ali uma espécie de partido da direita que cativasse uma série de votos e torná-los imprestáveis para o uso dessa direita. sim, é Isso é verdade. que, até um certo ponto, isso conseguiram, pelo menos até ver, porque a AD, o PSD, na realidade, o Dr. Montenegro ainda não renunciou àquela história de não é não, não é? Quer dizer, o Chega, que se saiba, Não, não tem. Ele ele está mantém, fortíssimo, ele fortíssimo, mantém, no ele não é mantém. não. Até aí a estratégia do PS resultou. A estratégia pós-Chega também resultou, obviamente, porque cresceu muito, não é? O Chega cresceu. Pois, certo. Para quem não resultou de certeza absoluta, eu acho que o Chega cresceu demasiado para os interesses do PS, porque acho que foi, se calhar, buscar ali algum eleitorado que podia votar no PS e votou no Chega, não Olha, sei. este que ia votar no Santos Silva foi buscar de certeza. Aí de certeza é que essa parte não resultou, porque isso não correu bem ao Santos Silva, pelo menos pode ter corrido bem até no limite ao PS. O que não correu também Mas tão bem assim, ele, porque o PS perdeu as eleições, de qualquer maneira. sim, E ao Santos Silva correu mal de certeza. mas isto se admitirmos que o PS queria ganhar as eleições, porque Essa é outra questão. Já continuo a achar sugeriste, já, que pois tens essa teoria, já e não é? continuo a sugerir que foi a melhor coisa que podia ter acontecido ao PS, porque o PS, obviamente, melhor do que qualquer um de nós ou qualquer outro partido sabe o estado em que isto está, e governar nos próximos 4 anos vai ser penoso, Sim. e provavelmente o PS prefere fazer este interregno agora, em que a situação, não só em Portugal, mas globalmente está como está, fazer este interregno de poder agora, para que venha alguém arrumar um bocadinho a casa e o PS possa voltar, eventualmente daqui a 4 anos, outra vez para reverter tudo o que um eventual governo da AD, que se aguentar 4 anos, possa Sim, fazer. eu não Enfim, partilho não sei. exatamente a tua tese, mas a verdade é que se o PS quisesse perder as eleições, não poderia ter feito diferente. Escolheu um candidato desastroso, fez Sim, uma campanha não exclusiva, não só o Pedro Nuno Santos, a campanha do PS foi muito má. é O verdade. PS costuma ser muito mau a governar, mas costuma ser bom a fazer campanhas. É bom no É, marketing, e aquela coisa toda não costuma pois, ser mau. Mas foi muito mal desta vez, isto correu tudo mal, nada funcionava a ali. não ser que estejamos a dar de barato que o habilidosíssimo António Costa tenha montado mais ou menos este cenário Já parece aquele para. programa, aquele tipo, como é Alex Jones, não é? Com as teorias. É, Somos os pá, pois Alex é, Jones o da Alex política Jones. portuguesa. O Alex Jones, às vezes eu vejo assim umas coisas cá nas redes sociais e tal, e às vezes há assim uns pontos de partida porreiros que eu fico a pensar, epá, isto é interessante. E Passado de 10 repente, segundos, epá, pronto, já está, já não, pronto. na última Já, emissão, acho que já, foi a mais já. recente, ele desenvolveu a tese que querem eliminar 7 mil milhões de pessoas. Portanto, vão Ei, sobrar para aí 35. epá, 7 Vão mil so- É a milhões. humanidade em peso. Pois é, Não isso sei, sobram, isto isso presume-se que o Jorge Soros e o Bill Gates fica e aqui mais com o três Estado, sim, ficam 5 tipos lá sozinhos, não sei, mas a mais as suas rirem-se, famílias. assim, a acariciarem um gatinho assim e a rirem-se É, muito e não sei. sim, provavelmente é isso. Fica Não mais sei. espaçoso isto, fica mais espaçoso, disso não há dúvida. Portanto, E o Alex Jones vai um bocadinho longe nas suas teorias, é vai um capaz de ser bocadinho nas suas exagerado. teorias da conspiração. Por outro lado, os últimos anos, com destaque para a questão da Covid, contribuíram um bocadinho para, acho eu, que todos nós sejamos um bocadinho mais saudavelmente conspirativos, em relação, enfim, Pelo menos sim, devíamos ter passado a ser mais céticos em relação não, à bondade do poder. Isso é, acho que sim, é sempre sim, saudável. conspirativos talvez seja exagero, céticos parece-me, sim, é a Algum formulação ceticismo não certa faz e mal nenhum. não, não faz, e tem havido de menos, provavelmente em Tem muitas havido circunstâncias tem muita havido de menos. crendice em relação ao poder e Sim, aqueles andavam a chamar ciência. sim, sim, muita ingenuidadezinha mesmo parva. Epá, mas de repente Por, estamos muito longe das eleições, espera aí. pois estamos, perdemos. Portanto, Santos Silva foi à vida, mereceu ir à vida. Eu fiquei particular, acho que eu e muitos portugueses, até mais do que para mim, para muita gente, notou-se que o Santos Silva era uma figura particularmente antipática. E não é só por aquilo que ele fez ao Chega, porque aquilo que ele fez ao Chega, o Chega também às vezes no Parlamento faz para lá umas arruaças, mas a verdade é que a função do presidente não era sim, alimentar aquilo, seguir aquilo, embarcar uhum, naquilo, era justamente o sim, contrário, era falar à calma, manter ali. sim, a partir de agora, para conseguir restringir, ah,
quem vai votar, porque a abstenção, de repente, a abstenção diminuir deixou de ter piada, com certeza, para uma vez que o Chega, em particular, foi buscar muitos votos à abstenção e aos jovens também, Aos jovens, portanto, de certeza, os jovens, sim. que eram aqueles que estavam muito bem preparados, não é? Estão muito bem, A geração mais informada de sempre, caramba. mais informada de sempre, Sim, pois. sim, sim, sim. E, e Agora já vi para aí comentadores dizer que, comentadores e conhecidos e comentadores mais anónimos dizerem diretamente que os jovens que são estúpidos, que a geração TikTok os arruinou, o que até certo ponto, eu não estou a falar da estupidez, mas estou a falar dos problemas pois, do TikTok e das dependências sabes, nos do mundo Estados Unidos virtual. tens seguido nos Estados Unidos, não é? Sim, TikTok sim, sim. está à boca de ser banido dos Estados Unidos. Assim, eu nem acho que seja problema exclusivo provocado pelo TikTok. Eu acho que é a dependência dos miúdos em relação aos Sim, ecrãs e a claro, tudo que é claro, digital. genericamente, claro, Não acho que claro, seja sim. saudável. Agora, acho que está longe de ser isso que fez com que os jovens votassem no Chega. Isto tem Não, consequências chatas, mas são outras consequências, não é? Não é pois, não. influenciar a orientação ideológica, não é? Não, Suponho. sim, a questão das redes sociais genericamente em relação aos jovens é que de facto parece-me indiscutível que a existência das redes sociais dificulta muitíssimo o controle da informação que chega aos jovens e ao público em geral, não é? Desde logo, E, sim, portanto, claro. os jovens têm acesso a uma variedade de informação muito maior e se calhar muito menos filtrada pelos meios de comunicação tradicionais Sim. do que tinham há uma década atrás E por ou muito duas. que possamos, invocar os riscos da desinformação inerentes a isso, com certeza, mas estamos a acreditar que os mídias tradicionais estão sempre a contar a verdade. Pois, O problema é sim. esse. Eu acho que eu tendo a achar que a única diferença é que nós agora percebemos isso. Sinceramente, tendo a achar, Uhum, em sim, relação à sim, questão da desinformação, é de facto mais. O ONU está mais do lado do nosso lado, do lado dos consumidores de informação. Ou seja, a triagem da a informação triagem, a seleção, passa sim. para o nosso lado e isso é cansativo. Agora, não estou nada certo que o nível de desinformação seja maior hoje do que era numa altura em que o jornalismo fazia Estava a sozinho, triagem não tinha contraponto, absoluta, não é? sim, Pois, que era mesmo claro. que toda a informação passava pela classe jornalística e pelos meios de comunicação tradicionais e que o que nos chegava por essa via exclusivamente. Claro. Estou até bastante certo que o nível de desinformação nessas circunstâncias não teria necessariamente que ser maior, mas podia ser muito maior e por isso simplesmente não tínhamos noção Não nenhuma tínhamos disso, não é? noção, claro, claro. A dificuldade agora é que temos noção disso e de facto isso é cansativo, é desgastante, pode ser desesperante e o que não falta por aí é ver gente frita com isso por essas redes sociais Isto é, fora, não é? oh, Os Tiago, isto é Alex como. Jones da vida. Claro, claro, mas isto é como ir a um médico e não gostar muito do Pois, diagnóstico, pedir uma segunda opinião. E a segunda opinião ser diferente. Não quer dizer que a segunda opinião é que esteja correta e a primeira estava incorreta. A pessoa pode realmente estar doente. tens aí mais Eh, informação e tens que mas a arranjar verdade é maneira de que fazer essa triagem e perceber o que é que está aumentaste certo. a amostra, ou seja, duplicaste a probabilidade de saberes o que tens. De saber. Depois, se Sim. queres, pedes uma terceira opinião. E no caso dos mídias, uma quarta e uma milésima opinião. E Pois, podes pedir um número infinito de opiniões. E depois fazes o balanço disso tudo, não é? e depois a dificuldade é que depois tens que fazer isso a cada momento em que encontras uma dúvida, digamos assim, e esse é o trabalho que dá, ou pelo menos numa fase inicial em que queres selecionar um conjunto de fontes que consideras fidedigna, tens que fazer isso a cada tema, digamos assim, quando surge um assunto que te levanta dúvidas, tens que fazer essa consulta a variados meios, provavelmente, e criar um histórico disso, não é? Desses Sim, vários teres meios uma e ao fim do noção tempo de conseguir atribuires um perceber, determinado grau de credibilidade ou de falta claro, dela a cada meio, a cada comentador, e com a sorte cada jornal. ao Sim, fim de uns meses conseguiste criar ali claro. um histórico de meios Sim, tens uma noção do que é que vem dali. sim, que conseguem, que acabam por comprovadamente, depois de se ter de se perceber o desenvolvimento dos acontecimentos, acabar por criar algum grau de confiança nas suas observações e nas suas previsões e por aí fora. Eu, por acaso, em Portanto, relação, se calhar, sim, só para, pelo menos da minha parte, fechar este bocadinho,
Eu acho que os jovens nem votaram no Chega, não foi por influência do TikTok, não foi para as redes sociais, ou não foi sobretudo por isso, não foi por acreditarem piamente no projeto do Chega. Acho que já falámos aqui na semana Até passada porque sobre ninguém isso. sabe o que é o projeto do Mas Chega. ninguém sabe muito bem o que é o projeto do Chega, é um bocado volúvel. Acho que os jovens votaram, muitos jovens votaram no Chega para serem contra a ortodoxia. E a Claro, ortodoxia claro, no país claro. dizia-lhes para não votar no Chega, porque a extrema-direita é isto e é tudo facho e não sei o que é facho. E Sim, havia um espectro, a esquerda criou, tentou criar e em certa medida conseguiu criar um espectro ideológico muito, muito pequeno no país, relativamente estreito, em que eliminou, quer dizer, neste caso eliminou o Chega, mas noutras alturas também eliminou o PSD do Passos Coelho, também era fascista, sim, e sim. é tudo fascista, quer dizer. Há um ponto em que as coisas mudam e quem é mais novo, quem tem mais idade, normalmente não adere com tanta facilidade à mudança, pelo contrário. Sim, Quem é mais novo, vota no contra. Acho que nós na semana passada, não sei se falámos sim, sim, nisto, sim, falámos, é falámos, aquelas falámos. É um coisas bocadinho esse o os fenómeno, jovens sim. que votaram, que elegeram o Reagan ponto aos anos 60, não é? Aquela Claro, coisa toda. claro, claro. Sim, Sim, os jovens estão, lá está, assim, é como dizes, estão muito mais predispostos a mudanças por norma e, de facto têm esse, eh, esse hábito um bocadinho mais, essa sensação de contracultura, não é? Quando tudo o que sim. quando tudo o que lhes é transmitido vai num determinado sentido, procuram alternativas. Não quer dizer que essas alternativas Não, não representem quero dizer nada, algo mas o de... Chega criou a ilusão de ser a contracultura, criou a ilusão de ser Sim, a revolução neste momento presente na política portuguesa. Tenho muitas exatamente. dúvidas que o seja, que consiga ser, ou até que o queira ser. Pois. Mas a verdade é a impressão que passa é essa. Pois é isso, se calhar noutras alturas muitos destes jovens, lá está, tal como o voto transitou muito nas eleições passadas do PCP pós-Chega, e noutras circunstâncias, Pois. há umas décadas atrás, isso era se calhar os jovens que o Bloco de Esquerda ia Do buscar, ou Bloco, coisa sim, que que o valha. estiveram na origem do Bloco, sim, quando o Sim, crescimento do é Bloco essa, inicial. sim, Não, sim, sim, essa noção claro. de virar a Porquê? mesa, Porque não vinham é? na sequência do cavaquismo. Tudo era Claro, cavaco, tudo era União Europeia, tudo era. Pronto, sim, havia um certo estilo na política e na vida pública portuguesa que o Bloco parecia ser contra. que E era parecia contra. demasiado conservadora, não é? Que parecia demasiado Exatamente, era uma sociedade mais conservadora, conservadora e havia o Bloco, os revolucionários irreverentes e não sei o quê, que eu era giro e exatamente, tal. E tinha uma revista Combate, que ainda era do tempo do PSR, que era assim uma coisa com grafismo até engraçado. Aquilo era giro ser do Bloco. uhum, Para ser do contra. E hoje é mais giro ser do Chega, porque para ser do contra, hoje tem que ser do Chega, ou tem que se ter votado no Chega, se a pessoa quiser ser do sim, contra, sim. só por si. Pronto. E lá está, mesmo não sabendo muito bem o que é o Chega, é pá, entre não saber bem o que é o Chega e a certeza do que era o Bloco e do que é o Bloco, Apesar de tudo, ah, eu acho bastante preferível, bastante preferível, pois, sim, sem dúvida. tenho maior empatia por aqueles que votam no Chega do que naquele tempo votavam no Bloco, sim. Sim, sim, sim. Apesar de tudo. E bom, e fechamos o nosso. Embora o- eu sei que não é espaço diz, de diz. comentário, mas alguém escreveu que vocês são da IEL, vocês são os meninos da IEL, não Quem sei. nós? Eu não votei na IEL, também não votei no Chega. Ah, nestas últimas eleições? Sim, 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 alguém Mas pode escreveu ser, isso nos eu comentários. votei na AD, mas já tinha votado na IEL antes, sim. Eu já tinha votado na Eu IEL. Ai, votaste na AD agora. Olha, nem agora tinha a certeza votei. que tinhas votado. Eu também votei na AD. Não, não, votei Também nada. votei na AD, sem Eu, problema nenhum. eu, o meu problema com a IEL, já agora podemos esclarecer isso, quer dizer, acho que já esclarecemos noutras ocasiões, também não quero demorar muito tempo, porque isto é uma coisa um bocadinho lateral, mas Sim, sim. eh, há ali uma cisão na IEL que aconteceu, não sei exatamente há quanto tempo, mas já há larguíssimos Sim, meses, é ou uma até há espécie de mais de um ano. conjunto, uma decisão que se foi prolongando no tempo e que foi É, que se foi originando várias prolongando, decisões menores, não é? Sim. se não estou em erro, houve ali um momento de uma abstenção da Iniciativa Liberal numa votação na Assembleia sobre aquelas Essa questões questão. de género nas escolas. Sim, E sim, sim. creio que esse ponto em particular levou ali à saída de várias pessoas da IEL por motivos com os quais eu concordo. Estamos a concordar. Pessoas, Sim. quer pessoas mais conservadoras, quer pessoas mais liberais no sentido clássico da palavra, que apontaram a IEL o facto de acharem inadmissível que um partido liberal achasse que o Estado devesse Ter um papel, né? intervir, Intervir, sim. ter um papel na definição desses assuntos junto das crianças na escola, de assuntos de foro íntimo, do foro, neste Sim, caso do também foro sexual. tendo a Pronto, e concordar eu, contigo, sim. Sim. sim, e eu estou totalmente de acordo com isso e isso não me entusiasmou nada, esse caminho que a IEL
a partir daí, talvez de forma mais clara, seguiu quase paralelo a um bloco de esquerda em termos de questões sociais e por isso... Agora, também devo dizer que desculpa, Tiago, em matéria de economia, a IEL continua a ser, também não, não isso é perfeita, mas é de longe o partido que traz um bocadinho mais de é de lucidez à longe. discussão Não, económica isso sem na dúvida política nenhuma. portuguesa. O que me Sim. chateia nele é o resto, não é É o isso? resto, exato. Quem Sim. me dera a mim, sim. Eu acho que No Chega, o se pior, não chega não é bem ao contrário, mas a parte da economia do Chega, valha-me Deus, vou ali já é bem. muito duvidosa, é muito É, duvidosa. é. Em relação ao PSD, eu acho que há alguns aspectos da política económica do PSD que, não sendo exatamente como os da IEL, têm ali algumas coisas que são interessantes, portanto, enfim, do PSD, neste caso da AD, mas enfim. Eu, de qualquer maneira, votei Uh, num distrito em que, muito difícil, o Chega, foi o único distrito do país em que o Chega não elegeu ninguém, que foi Bragança. Não é que me esteja a pois, justificar, não preciso me justificar, mas ou ganhava, ou elegia mais um deputado do PS, ou elegia mais um deputado da AD, portanto, a minha escolha não era acho muito que a tua difícil. escolha era bastante óbvia. Era, Sim, eu não votaria no Chega porque não, também por não força votaria, dessa, não, também, por força independentemente disso, também não. é, por estar muito longe de ser claro para mim o que é o projeto do Chega e portanto também não houve grande dúvida. Alberto, em relação ao rescaldo das eleições, se calhar ficamos por aqui, embora na segunda parte, quer dizer, na segunda parte já vamos Deixa-me só falar. acabar com uma nota cómica. Força, força, força. Isso não foi aqui nos comentários à Lenga-Lenga, foi em, salvo erro, no Observador, em que eu disse qualquer lugar, que tinha votado na AD e tive um comentário. Votou numa grande merda, mas vou continuar a lê-lo. Ok. Um senhor qualquer que eu não conheço. Mas a questão não é essa, a questão não é ter votado numa grande merda, a questão é saber Não qual é a consigo dimensão discordar das outras completamente do merdas. senhor. Pois é, o Não, eu problema é que também não. as outras Isso merdas pode. poderão ser mais Pois, as outras maiores, não merdas é que é? poderão ou ser maior ou mais mal cheirosas, Sim, ou de exatamente. consistência mais desagradável. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Também nós aqui estamos sempre a dizer que isto, a questão das eleições não é para votar em ninguém que nós adoremos, é para escolher o menos mau. Se eu estava à espera de adorar um político, nunca votaria na vida, quer dizer, de Tinhas que, certeza, que é tinhas que te complicado. candidatar tu, tinhas de candidatar Mesmo tu. aí, eu discordo de mim tantas vezes. Sim. Não era por Eh, aí. Portanto, a Bem questão é assim, sempre essa, é sempre tentar afinar um bocado o rumo, não é? Ninguém está aqui à espera de sim, que de claro. repente Mas eu também eleger citei aqui esse alguém. senhor, que eu não sei quem é, mas citei-o porque percebi que o comentário era bem intencionado. Ele Não, simplesmente não claro, gostava da exatamente. AD e tal, mas Pois, até concorda isto comigo em é. algumas coisas e tal. Era Sim, por aí. claramente. Isto é escolher o batráquio mais pequenino e engoli-lo. Acho que basicamente é isso. Mas em Portugal há muita ideia de que é um bocado de clube de futebol, quer dizer, meu partido, Sim, 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 sou aqui sim, desde sim, sim. pequenino, sou do Chega desde pequenino, sou do não sei quem desde pequenino. Sim, não é nada. A Há ideia que não é de todo essa. relativizar mais as coisas, não é? Não é As de coisas. todo essa a ideia, não é. Então, em termos de rescaldo, ficamos por aqui, Alberto. Nós, Ficamos, na acho segunda que sim. parte, vamos já passar para o dia a seguir, não é? Para a tomada de posse do Primeiro-Ministro e por aí fora, e o que é que se poderá passar de seguida. E, portanto, a nossa primeira parte fica por aqui. Vamos já voltar com a segunda. Vamos a isto. E estamos de volta, Alberto, para a segunda parte da Lenga-Lenga do Costume, edição número 89. Edição como a esmagadora maioria de todas, a esmagadora maioria de todas não, a esmagadora maioria das anteriores, é patrocinada pela Prozis. Prozis que oferece a todos os espectadores da Lenga-Lenga do Costume os mais valiosos 10% de desconto que podem encontrar no mercado. É só quando fizerem as vossas compras e estiverem no checkout, colocarem o código LENGALENGA, Lenga, Lenga, para receberem então os valiosos 10% de desconto, cortesia da Lenga-Lenga do Costume e da Prozis, mais da Prozis, da Lenga-Lenga do Costume. Não é verdade. É um bocadinho, a cortesia mais da Prozis. Os bons produtos são da Prozis, a cortesia também, que da Lenga-Lenga do Costume é mais um pretexto para vos dar 10% de desconto nas compras da Prozis. Procurem também o azeite talismã que está de volta ao mercado. Alberto, Deixa-me nós só estamos explicar de uma coisa volta. às pessoas que eu reparei Conta, outro dia. Às vezes a Prozis tem umas campanhas em curso que oferecem até às vezes mais de 10%. Nada certo? impede, tem um outro código, nada impede as pessoas de usarem esse código, têm esse desconto da Prozis e se acrescentarem o desconto da Lenga-Lenga, vão ter benefícios também. Pode não ser Certo. desconto direto, mas tem uma série de produtos gratuitos. Ou que seja, lhes- mesmo que estejam na posse de outro código, coloquem também a Lenga-Lenga sempre, traz sempre sempre, vantagens, mesmo que sempre, estejam, sempre. mesmo que esteja na posse de um código de uma campanha normal da Prozis, de uma campanha qualquer, Claro.
claro, Normal não, claro, claro. excepcional, sei lá, o Dia dos Namorados, ou isto, ou aquilo, aquelas campanhas que a Prozis faz. Exatamente, sim, É. sim, sim. Vale sempre a pena pôr o lenga-lenga porque tem Sempre, sempre vale uma sempre a série pena. de produtos extra. Bem lembrado, bem lembrado. É. E pronto, e tem aqui na descrição também do programa depois aí, toda esta informação e mais alguma que vos possa ser útil. Alberto, é útil também discutirmos agora o que é que se vai passar depois de encerrado o capítulo das eleições. Esperemos que por algum tempo, que eu francamente não me apetecia ter que ir votar outra vez nos próximos meses, porque é amassador. Era giro que Montenegro já assumiu o cargo de primeiro, quer dizer, não sei se já assumiu oficialmente, mas já foi Bem indigitado digitado, primeiro-ministro. agora falta apresentar governo, tem até o dia. Mas vai ser, Vamos, era uma semana, acho eu, portanto, deve sim, ser esta semana, em esta princípio, é esta semana, em semana. princípio, que vai. Sim, acho que Fala-se, sim. fala-se de Paulo Macedo para as finanças, não sei se é verdade ou não. A ser verdade, Hum, enfim, eu não conheço, acho que o não. doutor Paulo Macedo de lado nenhum, mas parece-me mais ou menos indiscutível que é uma figura do mundo da gestão, que, enfim, que parece ter algumas provas dadas já de há alguns anos a esta parte em várias instituições. Parece pelo menos um indício de que, a ser verdade, Sim, 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 atenção, sim, não vi isto sim. confirmado em lado nenhum, mas pelo menos de alguma capacidade de ir buscar pessoas epá, que aparentemente sabem fazer alguma coisa e Pois, que sim, percebo o que sim, queres dizer. Eu tenho mesmo uma certa reserva em relação ao Paulo Macedo, por causa daquela conotação do homem com fisco e com rigor fiscal e com aquele lado assim um bocadinho, que é um bocadinho desagradável. Agora, do há um lado bom, que é o facto de, se isso se concretizar, mostrar que o Luís Montenegro consegue buscar pessoas que não precisam de ser ministros, não é? O homem pois, não depende certamente para o conforto aliás, da eu vida nem dele. percebo o que é que uma pessoa como Paulo Sim, Macedo, sim, que neste sim. momento creio que é administrador da Caixa Geral de Depósitos, mas É, enfim, exatamente. já ocupou outros cargos de igual relevância. O que é que uma pessoa como Paulo Macedo, enfim, Se vai meter faz nisto, não é? se vai meter numa coisa destas, mas se for o caso, enfim, acho que é interessante. Eu sou da opinião que este governo se vai aguentar provavelmente os 4 anos. Acho que vai haver aqui um Achas? bocadinho o efeito. Acho que sim. Acho que por motivos completamente diferentes, claro, mas tal como aconteceu com a Geringonça, eu acho que há probabilidade deste governo se aguentar, porque não vejo interesse nem do lado do PS nem do lado do Chega, interesse ou capacidade para derrubar este governo. Do lado do PS, por aquele motivo que já explanei na primeira parte, acho que o PS não quer estar no poder nesta altura. Uhum. Da parte do Chega, eu acho que só tem a perder. Acho que nada do que o PSD ou do que a coligação apresentar em termos orçamentais, eu acho que poderá ser rebatido pelo Chega como sendo algo inadmissível para o partido de André Ventura e, portanto, acho que será muito difícil cavalgar uma tomada de posição de não viabilização de um orçamento da AD por parte do Chega. Por outro lado, acho que se Luís Montenegro tiver um bocadinho de jogo de cintura, que também não parece difícil, poderá encaixar uma outra proposta do Chega no seu orçamento, até porque o não é não, eu fui ver a que é que dizia respeito o não é não, e agora, por acaso, devia ter guardado essa citação e não sei, não a tenho aqui, mas dizia, o não é não, dizia respeito a uma coligação De, de, go- de de governo, governo, de governo, um acordo governo, muito próximo um disso, ou acordo pelo de menos uma governo, de geringonça, não é? governação, Pelo sim, menos uma exatamente. geringonça, não é? Eu acho que o não é não, não É, tem nada a ver com não se acertarem questões que tenham a sim, ver com o orçamento do Estado ou que acho que é o aceitar mínimo. propostas de, sim, Propostas que chega lá no meio tenha, que sejam absolutamente razoáveis e que sejam razoáveis sim, na, não, na perspectiva do PSD, com certeza, da AD, não é? pois Parece muito difícil. sim, por tudo que eu fui rever, não me parece que devamos acreditar que o não é não inclui não conversar com o Chega sobre coisa nenhuma. E Eu portanto, espero sinceramente que não, porque seria uma pois eu também não. imprudência. É meio Seria desnecessário, eu acho que seria desnecessário. desnecessário. E ao Seria. fazê-lo, então é que desarma completamente, acho eu, qualquer possibilidade do Chega a optar por mandar abaixo um governo da O AD. Chega, para mandar abaixo o governo, exige que o Chega e o PS votem
Pois, favoravelmente a que esse governo caia, não é? isso Os também é dois em verdade. simultâneo. E o Um PS tem já. que votar a moção de censura do outro, por exemplo. Isso é verdade. Eu também, enfim, não vou dar como adquirido que aquilo que Pedro Nuno Santos referiu a esse propósito esteja escrito em pedra. Mas Pedro Nuno Santos Sim, 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 deu a sim. entender muito claramente que não o fará. Portanto, não vejo grande motivo, e para mais se não só o nome de Paulo Macedo, mas se outros, digamos, do mesmo género forem apresentados como membros do governo da Aliança Democrática, eu acho que seria contraproducente, provavelmente quer para o PS, quer para o Chega, derrubar este governo. E por isso, não sei, é a minha... Sim, não é só os números. Eu acho que o PS ou o Chega, o PS acho que vai estar a fazer oposição, quer dizer, mesmo que não esteja a fazer uma oposição destinada a breve prazo de roubar o governo, vai ter que fazer Pois, oposição, senão. E o Chega até um certo sim. ponto tem que o fazer. Agora, o governo vai tentar ser popular. O governo só, a Achas oposição isso? só, Pois, sim, acho que é por aí. pois, O governo vai tentar ser generoso e simpático e epá, amiguinho. E isso vai dificultar, se isso for assim, vai pois vai, dificultar a ação do Chega e vai dificultar a ação do PS. Porque, por exemplo, se resolver o problema dos professores, por exemplo, é muito difícil ao Chega ou ao certo, PS certo. votarem contra uma medida, quer dizer, Pois, vão ter que se explicar em relação a isso, não é? Ah, nós não claro, queremos claro, resolver o problema dos professores. Ou a sim, forma sim, como o sim, PSD quer resolver não é bem a que nós queremos e tal, porque não sei. Não é fácil, não é fácil eles conseguirem descalçar essa bota. O problema pois, é que um governo simpático, um governo, não estou a falar agora do caso dos professores em particular, que até acho que tem alguma razão, algum, ou em algumas das coisas. A questão é, se o governo for muito simpático, ou razoavelmente simpático, a ponto de, e ele vai ter, o Montenegro vai tentar fazer isso, de condicionar a ação do Chega e do PS, sobretudo do Chega, uhum, uhum. isso não é necessariamente bom para o país. O meu problema é esse. Pois, O meu receio é esse. mas então, pois, Portugal não precisa necessariamente, com certeza os professores agradecem, com certeza com o SNS, sim, em algumas circunstâncias, alguns os médicos agradecem, os polícias agradecem, essas classes profissionais ficarão mais contentes. E isso passará uma ideia de um governo mais disposto a ouvir as pessoas e a resolver os certo, problemas das pessoas certo, e tal. Agora, isso no sentido geral e não exclusivamente nessas três classes profissionais, sim. isso será bom para o país, ter um governo assim muito particularmente simpático, ou o país precisa de reformas que de início necessariamente doem um bocado. A questão é essa. Pois, sim, sim, isso pressuporia o Montenegro ter essa ideia reformista, mas conciliá-la de alguma forma com essa Hum. entrada, digamos, mais popular, já pressuporia provavelmente uma perspectiva de muito mais longo prazo, eh, provavelmente por ser mais de longo prazo, mais difícil de, De de fazer com pôr que em o governo prática. e de fazer com que o governo se aguentasse, não é? Quer dizer, Pois é isso, é entrar. estaria a pôr a cabeça no cepo demasiado depressa, não é? A Pois, tentação será sim, ser simpático. seria entrar dessa forma simpática, resolvendo essas questões mais prementes e desarmando o PS e o Chega, E e depois apostar partir para o que depois no. interessa, para o que, Exatamente. para o que custa mais. Então de ter desarmado a oposição, avançar forte e feio para o que é preciso fazer e Tenho necessariamente será. uma pequena, uma escassa crença nisso, Tiago. Não, não por causa de ser o Montenegro Pois, ou AD, isto, sim, aquilo. sim. Eu nunca vi um governo em Portugal ser propriamente reformista. Pois, e Ou há muito que ainda não se vê isso. Houve uma necessidade de reforma. O é último isso. governo reformista foi o do Passos Coelho. Mas Pois era isso também que eu ia dizer, é que ainda para mais não há esse fator houve a pressão. externo, não Pois, há esse fator sabíamos. externo, há um fator igualmente ou mais grave interno, não é? Ou seja, a pressão, a gravidade da situação no momento de tomada de posse de Pedro Passos Coelho é uma gravidade inerente a uma posição externa muitíssimo fragilizada. Essa posição externa de bancarrota não existe hoje porque foi um bocado interiorizado esse problema, ou seja, não há esse problema orçamental, mas porque está tudo em frangalhos, não é? Porque esse problema é evidente na vida prática das pessoas, não exatamente em termos não exatamente em termos de contas públicas, mas ao nível das contas privadas, não é? Foi um bocadinho isso que este governo do PS teve a inteligência Sim, de fazer. neste país só Foi está virar, bem, neste momento só portanto, está a viver à larga, é o Estado.
É Só o isso, é Estado, isso. até um certo ponto, também não é tanto quanto dizem, mas quer dizer, mas a Não, receita não é de fiscal todo. aumentou muito. O Estado gasta de outras maneiras completamente escusadas, mas Claro. quem está a viver à larga em Portugal é sobretudo o Estado. É, em vez de ser Os uma. particulares, nem por isso. A Em vez de esmagadora ser. maioria, não. Sim, em vez de ser. Não sei se é essa a imagem Há correta, que- mas em vez de ser uma explosão, não é? É quase como sendo uma implosão. Uma É uma implosão, coisa. sim, sim. Sim, é uma coisa que se sente internamente, que não é patente. Em termos externos e, portanto, não é patente ao nível da posição do país nos mercados internacionais, mas que é sentida de forma igualmente grave pelas famílias. Oh, Tiago, mal comparando, e a comparação não é sequer, quase nem é razoável, mas era como se dizia que no tempo de Salazar os cofres estavam cheios de ouro. A, Pois, a verdade pois, é que as pessoas eram pobres. A esmagadora maioria das pessoas sim, era muito sim, sim, pobre. sim, 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 Portanto, sim. o ouro não nos servia de muito. Ou essas Mas isto pessoas, pelo menos, não servia de muito. não servia, pois, Coitados. exatamente. Mas isto Aos para dizer nossos que eu não avós e sei, bisavós e é, tal. agora de facto esta tensão interna provavelmente não cria a pressão suficiente, de forma tão óbvia, tão evidente, Não, não. De todo. como a pressão externa de uma pré-bancarrota que aconteceu Não, no não fim do temos a governo de Troika a Passos. pressionar e não temos um político, também que coincidiu a Troika e coincidiu um político que não esteve disposto a ir além da Sim, Troika, como se diz, isso é uma treta. Acho que Passos Coelho até ficou aquém da Troika em muitas coisas. Umas fez bem em ficar, noutras acho que não fez bem, mas foi aquele ponto também, as decisões não lhe cabiam só a ele, exclusivamente. Havia outras. ah, ah, As coisas são mais complicadas do que isso, não é? Naturalmente. Mas a verdade é que foram circunstâncias muito especiais. A junção da sim, Troika e a junção com pois, um primeiro-ministro que liderava um governo, tinha e com ministro das Finanças, de início Vítor Gaspar, sim, sobretudo Vítor Gaspar, mais até, depois a Maria, Rui Albuquerque, Maria acho eu. Albuquerque, que apenas por cima eu conheço, e gosto É dela, mais grave no teu caso. eu conheço a Maria Luísa Albuquerque, que foi o Foi lançamento do posto meu livro. que emigrou também, não é? A A Maria Luísa, certa não sei altura, se pelo está menos, fora. emigrou. Acho que agora está, Sim, suponho que ok, está cá, ok, suponho, ok. mas não tenho a certeza. Também não gosto dela e conheço-a, mas não sou amigo propriamente de contactar com ela assim. Mas sim, mas foi sobretudo no tempo de Vítor Gaspar. Havia gente com essa vontade de, como é que eu ia dizer, gente que não tinha necessidade de ser simpática, particularmente simpática, gente não tinha necessidade de agradar. Um bocado Para como já não tinha a. necessidade de vir para a política, não é? Não, nenhuma. Então o Não Vítor vivia. Gaspar de todo, claro, claro, claro Maria que não. Luísa Albuquerque, A Maria Luísa igualmente, Albuquerque, também. igualmente, claro, sim, estou a falar de Vítor Gaspar porque foi ele que Não, foi, claro, claro anunciou que o sim. aumento brutal de impostos. Foi ele que ficou mais conectado com isso. Ainda por cima, Uh, malta que dizia mesmo as coisas sem. Lá está. Isso politicamente tem o seu preço, obviamente, mas é tão desconcertante. comunicacionalmente aquilo era Sim, estranho, não é? sim, é estranho, é? Não, É não mentiam, não tristemente mentiam. estranho, é É, tristemente estranho, sim, é. porque não se pode fazer isso. Lembras-te do lema, não sei se foi o lema de campanha das primeiras eleições em que o Passos Coelho ganhou, mas era falar verdade. Havia essa Sim, sim, frase sim, que não sim, sim, sei, sim, pairou sim. por ali. E realmente eles tinham uma estranha tendência em falar a verdade, porque não fizeram nada para enganar as pessoas, pronto, Sim, para sim, serem sim. simpáticos, para serem comunicacionalmente eficazes, como apostar no marketing, Pois, aquelas pois, coisas. pois, pois, pois. Não eram, e já vi muita gente criticar o Passos Coelho para dizer que ele não sabia passar a mensagem, não sabia comunicar. Ele passava exatamente a mensagem que ele queria. O que ele não queria era que as pessoas, não queria enganar as Passarem pessoas. mensagens que, Não pois, consigo ser aqui, que não fossem que não fossem verdadeiras, verdadeiras, que provavelmente, sim. não fossem sinceras, que não preparassem as pessoas para os tempos que aí vinha, que vieram, que eram complicados, sim, em Sim, termos sim. de. Sim, aquela questão de ter que empobrecer para depois. E, Sim, quer dizer, e cumpriram. Eles devolveram um sim. país muito melhor do que, do que aquele país que receberam, do que o país que António receberam. Costa que o diga, António Costa que o Caramba, diga, e que fez a claro. maravilha que fez em 4 anos, que beneficiou de uma situação geopolítica Claro. internacional sem paralelo em termos de juros e de preços de matérias-primas e por aí fora, e que, e que, e que apesar disso não fez o que não fez, não é? Por este país Quer dizer, não fez o nestes que não fez, últimos não anos. reformou Não absolutamente fez nada de rigorosamente nada. estrutural. O que ele fez foi destruir coisas que Sim, foi algumas já voltar não atrás estavam, já com. não eram brilhantes, outras fez regredir coisas com. Epá, não era uma coisa de ser brilhante ou não ser brilhante, mas quer dizer, estávamos livres da TAP, por exemplo, e regrediu Sim, aquilo tudo. E era custou-nos. menos um problema. Foram 4 mil milhões, pelos vistos, pelo menos, Pois, até pois. ver.
pois. Só aí. Mas depois há uma série de coisas. Aquilo que eles fizeram, quase tudo, ou praticamente tudo que o governo PS fez no conjunto dos 8 anos, com geringonça, sem geringonça, foi mau. Eles estragaram. E Sim, fazer, em termos de reforma, de mudar estruturalmente alguma coisa do país, não. Não. pois e deixam tudo, lá está, e daí o meu ponto de para o PS isto ser o momento ideal para deixar o poder, porque efetivamente está tudo, é isso, está tudo em frangalhos, não é? Ah, Aliás, e isso era outro ponto que eu queria comentar contigo. Luís Montenegro foi indigitado e acho que ainda antes disso, ou no minuto a seguir, hum, começou a haver manifestações, ou pelo menos começou a haver notícia de manifestações. Eu não sei sim, é se verdade. É verdade. sim, sim, isso. Aqui houve uma coincidência interessante, porque aparentemente esta manifestação dos jovens universitários, segundo eu estou aqui a ver no Observador, é uma manifestação habitual para assinalar o Dia Nacional do Estudante. Portanto, Oh, pode ter sido. Tiago, eu ia sugerir, até ia sugerir, eu sei que tínhamos um alinhamento diferente, ia sugerir falarmos disto numa terceira parte e ser este o Ah, está tema. bem, está bem, Eu, está eu bem, acho está que, bem, acho que justifica, eu acho que justifica. está bem, está bem. Há Então umas eu coisas queria que eu falar. gostaria de dizer Não, sobre isso. perfeito. Então eu queria só comentar mais contigo, se calhar, Diz, diz, acho que diz. tem Sim, sim. cabidela nesta segunda parte, a pedinchice de André Ventura, se faz Sim. sentido. Eu acho que isso é um dado importante, porque eu francamente não consigo perceber o que é que André Ventura pretende, o que é esta insistência de André Ventura de entrar para o governo. Em que Muito medida? menos fazê-lo em público, não é? Muito menos isto, Pois, estas coisas sim, esta deveriam suposta. obedecer a outra descrição, não é? Sim, esta suposta pressão pública para que Luís Montenegro integre André Ventura num governo, enfim, que legitimidade é que tu achas que. Se, primeiro, se achas que isto. Legitimidade tem toda, quer dizer, pode fazer isto. Não, Se isto lhe fica bem, certo. se isto cai bem, acho que entre o eleitorado mais ferrenho do Chega, quer dizer, as pessoas estão do lado do Ventura, de qualquer maneira. O Chega é um projeto um Claro. bocadinho messiânico, há ali um lado, uma parte, quer dizer, há uma parte dos eleitores do Chega que está com o Ventura, não importa como e até Esse é quando. um dos problemas, eu acho, do Chega, não é? O Também é Chega um ainda não bocadinho, foi não é? capaz de. Goza-se um bocado com aquela questão dos quadros, e realmente uma pessoa olha para os outros partidos e também, quer dizer, os Sim, quadros e os deputados dos outros partidos, enfim, é o que nós esse, sabemos. esse argumento eu não Mas, subscrevo. mas, mas é verdade que no Chega é difícil olhar para mais alguém. Eu não estou a dizer que essas pessoas não E existem no não, Chega. até que as outras pessoas fossem. Epá, o Chega podia estar cheio de prémios Nobel de Física e Sim, ali à volta. A verdade é que ninguém repara neles. As pessoas é isso, é isso. Ou porque estão não ali pelo têm, Ventura. sim, ou porque o líder, não sei, estou a especular, ou porque não decide não lhes dar esse protagonismo, ou permitir esse protagonismo, ou porque, enfim, ou por algum outro motivo, meramente mais comunicacional, não faço O que me ideia nenhuma, mas constou é que o Ventura ouve as pessoas, mas depois, em última instância, decide por intuição, por faro, que ele acha que tem e que não podemos negar que tem tido. A sim, verdade tem, é essa, tem, tem tem corrido corrido bem. bem, tem corrido bem, ele tem, não sei se chega, tenho algumas dúvidas que chega a partir daqui, lá está, é Que que chegue para manter um partido, sim, sim, que, que, sim, que, que, que demonstra de facto alguma capacidade de, de aspirar de, a um de governo, por justificar, exemplo. pois Sim, 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 de sim. justificar, Eu percebo, sim. porque mesmo que eu possa admitir que não, quer dizer, que pudesse fazer algum sentido ou que não chocasse de repente André Ventura ser, sei lá, ministro da Administração Interna, ainda assim, e o resto do partido, não é? Não sei, estou eu a dizer, quer dizer, é Estava a aquela dar coisa. vontade. Epá, ocorreram umas ideias, assim, dá vontade de rir. O Não, Ventura lembraste de como ministro, coisas? não, o Ventura como ministro Não da Administração sei. Interna. Não, isto só para dizer que isso é Não uma estou, coisa não que. estou a gozar, sequer nem acho sequer a ideia Não, mais, não, é só mais porque, é, só absurda do porque mundo. é o assunto em que claramente ele focou a sua atenção ao longo destes anos todos, são assuntos Claro. que têm a ver genericamente com a administração interna. Mas isto para dizer que eu não vejo outras pessoas do Chega que de repente me pudessem fazer sentido como Ministro das Finanças ou como Ministro de outra coisa, da Justiça, estás a perceber? Porque não Se há, não, conhecemos essas se há, pessoas. não conhecemos. Isso, Se não há, conhecemos essas pessoas e, portanto, não. e nem a capacidade, porventura, de ir buscar como eventualmente Luís Montenegro poderá ir buscar um Paulo Macedo ou uma coisa do género, quer dizer, o Não partido me não parece que parece tenha ter essa essa capacidade. capacidade. Ahm, Vamos imaginar, podemos pôr as coisas assim. Imagina que o Chega tinha conseguido ganhar as eleições. Nem que fosse por um voto, era o partido mais votado.
Portanto, era indigitado o André Ventura, sempre como Uhum. primeiro-ministro e convidado a Pois, formar governo. Quem é que eles escolhiam? Quem é que ia para o governo? Eu não não estou a sei, achar que o que deve levar para o governo realmente uma junta de génios, não estou com essa expectativa. E não, o de PS, todo. nós sabemos, sobretudo, que gente do PS tinha no governo. E que era praticamente as pessoas que iam lá jantar à sexta-feira à casa do António Costa, ou coisa do género. Sim, é totalmente irrelevante quem Era uma gente a absolutamente. capacidade. Sim, sim, sim. Era difícil ser pior. Agora, o Chega também não prometia ser assim extraordinariamente melhor, não, em termos Para de já, André quadros. Ventura teria, se calhar, primeiro tem que conhecer os 38 deputados novos, não é? Porque de repente, sim, não sei se como é que foi esse processo, mas não deve ser fácil. De repente, eu estou a falar sério, É um crescimento muito se- rápido, fazerem uma triagem E desse é um pessoal não crescimento deve ser rápido. As pessoas fácil. podem falar do PRD, mas o PRD era um partido construído à volta do Ramalhianos, mas com umas degenerescências ali, se calhar, aí muito à volta de Lisboa e do Porto, Lisboa e Santarém, estou a pensar no Hermínio Martinho e não sei o quê. Sim, sim, Havia sim. ali, Não, eram uns grupos que já se conheciam, não? Era um núcleo e de duro, pessoas já muito, e de já pessoas já rodadas, muito, pessoas muito rodadas na envolvidas na política. política, já há muito Sim, tempo e o tal. Chega, eu Agora, não sei de onde é que vêm alguns destes é isso, é deputados. isso, Podem é ser isso. excelentes, mas eu não os conheço, de Não, facto. pois é isso, é isso. Esse aspecto é muito diferente, não é? Porque o PRD tinha de facto esse conjunto de figuras que, pronto, que eram pessoas. E mesmo assim aconteceu o que aconteceu. Agora, Sim, que eu acho que o Chega tem mais pertinência ideológica, se calhar, ou apanha ali um sim, espaço que o PRD não apanhava um espaço especialmente nenhum. O PRD era o partido de um homem, como o Chega é um bocado o partido do homem, mas é um partido. O Chega é o partido de um homem que tem uma visão, às vezes um bocado, pronto, mas que procura ter uma visão, ocupar um espaço ideológico específico. sim. Epá, os generalianos não ocupavam nenhum espaço ideológico, que eu me Era o lembro. espaço ideológico dos generalianos. Dos generalianos, que se tinha Sim, incompatibilizado com o Sá Carneiro, que estava incompatibilizado com o Mário Soares, que tinha dividido ali uma parte do PS e dado sim. uma parte mais à esquerda ali do PS, e era o general Ramalhianos. Pronto, votem É, nisto pois, porque sou era eu. isso, era uma. Exatamente, sim, Mas isto é sim. esquerda, é direita, é centro, epá, é o generaliano. É isso, pois, pois, sim. Apesar de tudo, Era o uma Chega é coisa mais mais. pertinente nisso, eu acho. É, sim, sim. Surge para ocupar um espaço ideológico Sim. que de facto. Que, que o CDS quase se extinguiu, o PSD abriu aquele flanco também, quer dizer, deixou de ser Sim, sim, tornou-se um partido sim. menos liberal, Lá mas está, a tudo IEL bem. também tendo encarreirado do ponto de vista das questões sociais por uma perspectiva mais progressista, também não ocupou esse espaço. Não, e a parte E liberal da IEL, que é importante na economia e tal, e que chega não preenche definitivamente, mas a IEL não cresceu. A é verdade é isso, essa. pois, A IEL é. está igual. O problema é esse, sim, sim, é. Bom, Alberto, ficamos por aqui, se calhar. Nós Podemos tínhamos falar o lá objetivo, só das manifestaçõezinhas tínhamos nos o objetivo estudantes. de hoje, porque temos sido vilipendiados e acusados e maltratados, porque fazemos programas muito longos, só que nós começamos a falar E é e de isto. facto, e às vezes a coisa perde-se um bocadinho. Portanto, estamos a tentar fazer um programa um bocadinho mais sucinto hoje, e não está a correr bem, mas por isso ficamos por aqui na segunda parte e vamos já passar ao reclame do anúncio do azeite de talismã, que é o momento pelo qual todos os nossos espectadores aguardam todas as semanas. Vamos a isto. Campo sábio, ninho de raízes escolares, tu que vês fonte em cada socalco vivo, tu que há tanto hospedas a grande ousadia desta pequena árvore, deixando-a crescer escondida, sentindo-a maturar ao sol, lembra-te como no seu fruto abunda o néctar que alumiou dinastias e condados, serviu impérios e califados, nutriu nobres e pastores, saltibancos e trovadores. O nosso ouro líquido, hoje unindo aldeias a metrópoles no elevo de um sabor único, campo sábio, a tua bondade, aliada à energia do nosso zelo, constrói uma tradição que é já talismã. Cá estamos de volta, recompostos das emoções das duas primeiras partes do programa com o reclame do anúncio do azeite de talismã. Não se esqueçam também do código promocional da Lenga Lenga para usar na Prozis. E pode ser, como o Alberto lembrou bem na segunda parte, acumulado com outros códigos Outros que códigos. existam, outros códigos, outras campanhas. Usem sempre o código Campanhas da Lenga Prozis, Lenga. sim, não códigos de outros programas ou de outros. Podem tentar de outros programas, não sei se Acho que funciona, acho não, que não, acho que acho não, que mas não. pronto.
Mas Ponham primeiro, nesse caso, o Lenga-Lenga, depois ponham os outros programas, se não lenga-lenga. funcionarem. LNGA, para vos facilitar a vida. É uma palavra que, no fundo, é como se fossem duas iguais. E isso torna a coisa mais fácil. Lenga-lenga. 10% de desconto na Prozis. Bom, vamos a isto. Última parte do programa, Alberto. Eu começaria só com um comentário de um espectador a propósito da personagem que foi protagonista até da nossa capa da semana passada, o deputado Rui Tavares, e líder não é líder, que não se chama líder, é coordenador ou qualquer coisa assim do Os LIVRE. partidos de extrema-esquerda têm mania de nunca ter... Tem, porque não têm presidentes, nem isso, são assim umas Não, coisas... porque isso soa a facho, isso é facho. Tem coordenadores, têm Como é que era no Bloco? Como é que é no Bloco? Não sei, mas é coordenador, assim... não é coordenador, uma coisa assim do É género. uma coisa qualquer. É tipo, eu sou igual aos outros e estamos todos iguais, Por está acaso tudo sou sempre bem. eu a ser, eu e a minha irmã Sou gêmea a sempre eu, sermos mas somos eleitos todos e tal, iguais, mas somos todos iguais, todos ao somos mesmo todos nível. iguais. O António Araújo, 4572, deixou-nos o seguinte comentário, e estou a citar. Rui Tavares, que conviveu sem pudor nem quaisquer constrangimentos no mesmo grupo do Parlamento Europeu com um ex-responsável da tenebrosa polícia política da ex-RDA, vem agora democraticamente posicionar-se como um visionário que, do alto do seu peso eleitoral de 4 deputados da dita esquerda ecológica, seja lá o que isso for, procura construir uma solução de esquerda, numa total deturpação da vontade popular. Excelente conceito de democracia. Fim de citação e excelente comentário de António Excelente Araújo. comentário. Não consigo acrescentar 4572. absolutamente nada. Não foste tu que puseste isto com o nome António Araújo 4572? Não, juro que não. Porque a certa altura tu tinhas comentado, não me lembro se em on ou só comigo, esta questão do Rui Tavares ter estado no mesmo grupo no Parlamento Europeu. Sim, daquele alemão da Stasi, né? Sim. Da Stasi, pois, que era foi só, até hoje provavelmente considerada a polícia política de facto, mais tenebrosa, como o António Araújo referiu, do mundo, num país que, era aquele país que tinha, como é que era? O país tinha três palavras, eram todas mentira, não é? República, Democrática, a parte do alemão, enfim. Eles eram alemães. Até passa, portanto, em 3 palavras, 2 eram mentira, e mentiras daquelas mesmo graves. Bom, obrigado pelo comentário do António Araújo. Excelente comentário, obrigado, António. E continuem a enviar os vossos comentários para o canal do YouTube da Lenga Lenga do Costume. Alberto, vamos então à última parte do programa. Vamos, só queria fazer um comentário ou dois. Era aquele assunto de facto, de aparentemente, quase coincidentemente com a indigitação de Luís Montenegro como primeiro-ministro, terem surgido logo várias notícias de manifestações e por aí fora, não é? Há uma coincidência, parece... Manifestações foram, acho que foi sobretudo dos estudantes de ensino superior, não é? É no dia 19 uma também da Frente Comum dos Sindicatos da Função Pública. Ok. Ainda antes até do fecho das eleições, dos círculos da imigração, mas foi sobretudo esta dos estudantes. E há o atual líder desculpa, Tiago, o atual líder da CGTP disse agora há poucas horas que se tinha que, não vou citar com exatidão porque não me lembro, mas era a ideia que tinha que se aumentar o número de manifestações e o protesto na rua. Claro. Portanto, ainda não há governo, mas já há protesto. E vamos... cantam a grande, cantam a grande. Vamos preparar-nos, obviamente, isso é óbvio. Estes últimos 8 anos foram extremamente atípicos no que a este tipo de movimentação diz respeito. Foram 8 anos de uma calmaria, de um silêncio, extremamente atípicos, e é de esperar que imediatamente esta gente venha outra vez também para a rua. Estava tudo bem, quer dizer, também corria tudo bem, não havia nada a protestar. Isso também é verdade. Saúde, a justiça, o que é que havia, os professores... O que é que havia para protestar? Pois, em breve vamos ter outra vez mais... As pessoas ainda protestaram, mas lembras-te, as pessoas protestaram, e ao contrário do que acontecia em qualquer outro protesto, sob qualquer outro governo, as pessoas eram arrasados por protestar. Exatamente. Eles até fizeram uma caricatura do António Costa, isso não se admite, quer dizer, isso foi um escândalo na altura, lembras-te? Sim, até falámos aqui também. Com os lápis nos olhos, e fizemos uma capa do nosso programa também com isso. Não se pode tratar assim um líder, agora com o Montenegro vai ser diferente, já é um líder mais vai, isto as mães amanhã, eu não sei quando é que ele toma posse, mas no próprio dia vão estar no aeroporto a chorar os filhos que imigram, que tiveram que começar a emigrar agora que o homem foi indigitado primeiro-ministro. E que estavam tão bem em Portugal, em trabalhos tão bem remunerados, e que agora vão ter que emigrar
porque só o vislumbre de tomada de posse do novo governo da Aliança Democrática vai fazer isto desmoronar, tudo o que estava de tão bom desmoronar. Qualquer dia até vai haver grávidas que não são atendidas em devido tempo em Não hospitais. me digas. Qualquer E dia até chegamos a esse maternidades ponto. que vão estar fechadas e Maternidades urgências que não abrem. fechadas, sim, Tem que obstetrícias se ir que não pá, funcionam. qualquer dia tem que se ir à internet consultar antes de ir para a urgência, consultar qual delas é que está aberta. Olha, se calhar criar um relatório, ver uma espécie de horário, dizer o que é que está a funcionar, o que é que não está a E, pá, funcionar. isso Se seria calhar qualquer dia bizarro. chegamos a esse ponto. Pá, Isso seria bizarro. esperemos que não. Sim, se a urgência mais próxima é a 100 km ou se é a 300, isso seria muito grave. E as escolas de repente também deixarem de Ter professores e coisas assim. e indisciplina nas E escolas, e os putos de disciplina. repente, sim, à pancada uns com os outros e aos professores e por aí fora. Pá, eu temo muito que este avanço da direita e da extrema-direita que possa desembocar nisso. Sim, Tenho muito sim, medo. nós vamos estar certamente atentos a isso, porque os próximos dias, os próximos tempos, aliás, vão ser férteis em demonstrações de como a situação está desastrosa por culpa do governo da AD. É um bocadinho como foi na Argentina, quando o Milei, assim que o Sim, Milei sim, tomou sim, sim. posse, começaram a surgir nas redes sociais, principalmente, imensas notícias. Vejam esta miséria na Argentina, gente numa fila de espera para comprar O combustível. homem não estava há 15 minutos no governo, mas a Sim, 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 sim. Argentina de repente tinha ficado pobre, que estava impecável até aí, estava tudo a Eu correr não bem. sei o que é que vai acontecer agora. A culpa foi do Passos. Não sei qual será a nova versão. Será que agora, qual é o spin-off disso agora? Uma espécie de época negra do Passos, interrompida pelo Sol, que foi o António Costa e a Geringonça e o PS e esta gente Certo. toda, e agora voltamos às trevas, não é? Isto vai voltar às E agora vai trevas. voltar depois a culpa Vai, do vai Passos, anular agora tudo de bom, agravada. vai anular tudo de bom do que o PS fez, não é? E as contas certas, pá, o PS, que é o Quantas partido das certas? contas certas, vem aí a balbúrdia agora, como o Pedro Sim, Nuno Santos sim. referiu, que agora com a direita no poder vinha a balbúrdia, como aconteceu todas as outras vezes que governos de direita estiveram à frente dos destinos do Claro. país. E o Pedro Nuno Santos em Nomeadamente. particular distingue-se de uma pessoa rigorosa com os dinheiros, e especialmente os dinheiros públicos, tipo que Sim, porque provas. é verdade que desde o 25 de Abril Portugal esteve envolvido em 3 processos de bancarrota e que nesses 3 os governos eram socialistas, mas quantas bancarrotas é que foram provocadas por governos de direita? Algumas, acho que foram zero, por acaso acho que foram Zero, zero. acho que foi mais Acho, zero. acho que foi zero. Houve Se ali calhar alguma culpa do governo de Balsemão na bancarrota do 80, sim, 83, talvez. 83, penso que é 83, isso, sim. 83, sim, sim. Houve ali, mas era o Balsemão, tipo, com franqueza, fora de ironias. Que Tenho sim, dado mal com parece que a ironias, quando eu empresa, escrevi uma frase qualquer a dizer que os fachos não deviam poder eleger deputados e houve pessoas que me apareceram no Twitter a dizer só todos comunas com você e não sei quê, não sei quantos comunas vocês. como você, referindo-se a ti, Sim, sim, ou apareceu uma malta qualquer, uma malta qualquer a de Chega que achou que eu estava a lunatice, falar a sério. a lu- Ninguém disse o termo comuna, mas queriam dizer isso, pois, vocês, é, mas não conseguiram calar para o Chega e tal. E eu é, estava a brincar, obviamente. Por isso não queria brincar agora claro. já nem sei o que é que Até propósito porque eu este estava a programa, dizer não, isto. isto não é para se brincar, Isto não é para brincadeiras. Isto não é para brincadeiras. isto não é para Mas, brincadeira. Estavas a insinuar que, pronto, estavas a fazer uma piada com, alguém no outro dia também referiu, quem é que foi? Já não sei. Foi foi Pedro sobre o Nuno Balsemão, Santos, foi sobre o Balsemão, sim. sim, Sim, mas o Balsemão que a empresa também, pois, foi também Pedro Nuno foi um Santos, primeiro-ministro absolutamente desastroso, não é? Quer dizer, sim, mas não esquecer que nesse governo de Balsemão havia um secretário de Estado, se não estou em erro, que era Vale Azevedo. Portanto, não vamos. O Vale O, Azevedo. o Vale Azevedo, sim, foi, O Vale foi. Azevedo do Benfica foi secretário de Estado. Sim, sim, sim. Eu Epá, não agora não fazia quero ideia. garantir, mas acho que. Epá, agora estás-me a deixar. Espera aí. Se calhar. Eu- teve um papel no governo, se não estou em erro, Epá, eu não de. queria ofender ninguém, mas acho que qualquer pessoa para aceitar estar num governo presidido pelo Francisco Pinto Balsemão, aquele pode Mas estar muito bem, não é? sim, diz aqui, peço desculpa, foi apenas assessor jurídico do primeiro-ministro Pinto Balsemão. Mas Ah, mais ainda trabalhava diretamente com o Primeiro-Ministro, ainda espera pior. aí, então a bancarrota talvez seja isto, porque foi de 81 a 83, foi assessor jurídico do primeiro-ministro. Está Eu explicado, não pronto. queria promover Primeiro, aqui.
chatices clubísticas, mas a culpa é do Benfica. Pronto. Está visto que a de Foi um 83 é bocadinho, atribuída um bocadinho ao Benfica. um As bocadinho outras, precocemente, é, sim, foi antes de há tempo, foi um ali, bocadinho, há ali um talvez, bocadinho. Agora deixa-me só dizer, não, em relação à sim, manifestação de estudantes, Tiago, vamos fechar isto. vamos a isto, vamos a isto. Uma das razões pelas quais eles estavam a protestar e que barravam para lá, além de cantar a Grândola, não se aguenta a Grândola, pelo amor de Deus, a música. O próprio Zeca Afonso não gostava da Grândola, e mesmo que ele gostasse, eu não tenho Pá, interesse portanto, nenhum respeitem Zeca Afonso e não cantem a Pronto, eu grande não lá toda respeito a hora. especialmente o Zeca Afonso, mas ele não gostava, ele dizia esteticamente a Grândola não me diz nada, não sei o quê. À parte disso, eles estavam a exigir o fim das propinas. Eu fui ver, os estudantes neste momento do ensino superior público têm uma propina máxima, eu fui ver se era anual ou mensal, 697 euros anuais. Anuais, sim, sim, Anuais. Quanto é que eles pagam de telemóvel por mês? Claro, pá, umas festanças que vão, e acho muito bem que vão, eu não quero proibir ninguém sim, de sim, nada. sim, Mas quer dizer, copos e estão-se a tal. queixar de 60 euros por mês. Nem isso, nem chega, mas vá lá, 60 euros por mês. Estão-se a queixar de pagar 60 euros por mês para andar na universidade. Isso até desvaloriza as universidades, que já não são, acredito que a maioria não seja grande coisa. Mas As caramba, universidades, sim, porque as universidades depois sabemos também as dificuldades que têm para ter fundos enfim, para se financiarem, não é? Enfim, e esse é com propinas é um dessas não dos- admira. pois é isso, esse é o Quer mesmo motivo, dizer, sim, 60 sim. euros por mês um aluno e queixa-se disso, fascismo nunca mais, propinas não sei quê. Primeiro, as propinas não são exatamente o equivalente do fascismo. Então, a Alemanha, a Inglaterra, os Estados Unidos, o Canadá, não sei, são países fascistas, obviamente, porque as propinas lá Claro que não são sim, claro que 60 sim. euros por mês. De uma boa universidade para os padrões nacionais desse país, posso garantir que as propinas não são de 60 euros por mês. Mas também, enfim, também não, sim, também, eh, São sendo, privadas, eu sendo sei que as boas lá são privadas e aqui as públicas têm mais prestígio, pronto, tem sido assim, certo, certo, em certo. geral. Mas, pelo amor de Deus, estavam-se a queixar de quê? É isso que é aí que eu queria chegar, aqueles estudantes. Eu Não estavam acho, a queixar de nada, epá, estavam aí. Houve aqui uma falha, obviamente, não são. nossa, não nossa. Não, nossa, não. Neste sacana deste sistema de gravação de conversas que Sim, antigamente tinha um relógio e agora não tem. sim, derrama, não foi nosso, foi do Zoom, agora a falar a sério. Foi, pá, então tiram o relógio, isto tinha aqui um relógio tão bom Isto é com um indecente. countdown e Interrompem um desapareceu o relógio. raciocínio tão brilhante como aquele que eu Está estava a uma ter pessoa a e, pagar e entretanto, bem um perdi. serviço e não tem sequer direito a um relógio, pá. É verdade, é verdade. Mas Mas, enfim, portanto, também íamos acabar o programa. Eu íamos acabar. vou só passar a ti, Tiago, só para, Ah, se quiseres não, comentar a questão ainda aqui das do propinas. protesto, das propinas e Eu do, acho do que 60 protesto. euros por mês, imagina, para aqueles cursos de dança interpretativa tibetana ou de É estudo caro, é do caro. género, é caro, 60 euros por mês é muito caro, porque uma pessoa nunca vai conseguir recuperar esse dinheiro depois na sua atividade profissional. Portanto, pode ser barato noutras circunstâncias, nomeadamente, olha, num curso, por exemplo, de advocacia, que depois dê direito para ser assessor jurídico do primeiro-ministro, não neste caso Pinto Balsemão, mas de um outro primeiro-ministro com uma carreira que depois desemboque em algo como a carreira de João Vale Azevedo. Para isso é barato. Sim, sim. Mas para estudos paquistaneses com variante vietnamita, estudos étnicos, pronto, depois aí já é mais difícil. Mas enfim, mas estudem porque diz que é bom e depois e porque também acaba por acaba por nos sair barato formar a mão de obra depois dos países europeus. Essa também é a parte boa. Também não gastamos demasiado dinheiro a formar a malta que depois vai servir grandes empresas europeias e mundiais nos seus próprios países. Portanto, acaba por ser bom as propinas serem baixas. Alberto, ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Ficamos por aqui relembrando que devem, por favor, usar o cupão Lenga-Lenga, que dá 10%. Vamos só lembrar uma coisa, desculpa, Vamos, Tiago, não querendo sim, interromper-te, e à Prozis e ao Lenga-Lenga e ao Cupão. nada disso. Para a semana vamos tentar fazer uma Ai, emissão é verdade, é verdade. a partir do estrangeiro, Isto é inédito, intercontinental. atenção, Vamos como é que eu me ia tentar, não sei esquecer se, disso? não sei se a parte técnica vai ajudar-nos. Mas isso, eu acho que isso até gera mais interesse nos espectadores, pensar, pá, vamos assistir a este desastre, porque isto só pode ser um desastre. O nosso problema, o que joga contra nós, é que já algumas das nossas emissões normais às vezes são desastrosas do ponto de vista tecnológico. É verdade. Agora Mas nós tentar agora fazer uma em continentes diferentes vai vamos ser. tentar algo nunca Vamos antes ver. visto na lenga-lenga do costume, que é isso mesmo, é uma transmissão transcontinental.
em que eu sou o foleiro que fica, o desgraçado, que fica exatamente no mesmo sítio, e Alberto Gonçalves é o viajante que vai por esse mundo fora, e portanto podemos ter... Escusavas ter dito isso, podias ter fingido, mudavas aí um bocado o fundo e fingias que estavas em Bangkok ou qualquer coisa. Bangkok por acaso, Mas não, se calhar não era, também não não é assim sei, coisa. não sei, Não, também Bangkok não é a tem um minha. bocado tem um bocado aquela coisa, looks like a lady, in fact is a chap e tal, aquela coisa antiga. Mas eu não conheço, ouvi Nem falar. eu, não. Mas, portanto, para a semana vamos tentar essa emissão e pode ser muito interessante e necessariamente até, Alberto, depois até vai ser uma emissão sobre temas se calhar um bocadinho diferentes e pode-se revelar onde é que vai estar ou não? Em princípio, no dia da gravação, Não, mais ou menos, em princípio, o país é os Estados Unidos. Estados Unidos, Em pronto, princípio, em era isso, não Nashville. sabia Em se princípio, querias. será em Nashville, não Ei, sei. Nashville, Tennessee. Tennessee. Ia Em pá, princípio, que categoria. serei. Epá, então pode ser muito interessante fazermos uma coisa sobre os Estados Unidos, porque aquilo para lá também está Sim, muito não, giro. não quer dizer que não falemos de alguma coisa que tenha acontecido em Não, Portugal, claro que sim, mas assim, aproveitando o facto de sim. estar lá, pode ser muito interessante. Portanto, fiquem muito atentos, porque para a semana vai acontecer qualquer coisa, não sabemos bem o quê, Incluindo mas a vamos possibilidade de não acontecer programa não nenhum, porque a acontecer nada, técnica não sim. funciona. Não Sim, sei, mas ver, estejam vamos atentos, ver. porque em todos os casos será muito interessante. A lenga-lenga do costume por esta semana fica então por aqui e voltamos, achamos nós, na próxima segunda-feira às 21 horas. Estejam atentos, um grande abraço e até lá. Até Obrigado. lá. Até lá, obrigado.